Abrir a palavra em Salmo 84. Vai ser o nosso salmo de meditação, nosso texto de meditação para esta noite. Salmo 84. Vou fazer a leitura com os irmãos. Depois vou fazer uma oração, pedindo a Deus que fale aos nossos corações. E vamos meditar na palavra. Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Diz assim o texto: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor, em adoração, em louvor ao teu santo nome, porque tu és digno. É o teu dia, o dia em que nós separamos para adorar-te. Por isso, nesse momento, queremos, ó Pai, também louvá-lo, adorá-lo. Eu no serviço da palavra, junto aos meus irmãos, aguardando ouvir do Senhor algo para os nossos corações, para as nossas vidas. Fale conosco. No nome santo de Jesus, ó Pai, nós oramos. Meus irmãos, no ano de 2007, eu imagino que a maioria de nós aqui vamos nos lembrar que estreou no cinema um dos filmes mais aclamados pela mídia cinematográfica, estrelado inclusive por um renomado ator chamado Will Smith. A obra em que ele fez parte, ela tem como enredo a vida de um homem pobre que lutava para sobreviver e dar dignidade ao seu filho. Eu imagino que alguns já fazendo assim com a cabeça já se lembraram desse filme. O nome do filme, inclusive, é inspirado em fatos reais. É uma história real aquele filme. É bem sugestivo, inclusive, aos anseios da sociedade contemporânea. E ao observarmos a narrativa daquele filme, o enredo daquela obra, daquele homem, nós podemos observar também algumas similaridades em que nós vamos encontrar no coração de muitos homens nos dias de hoje, que estão à procura da felicidade. Chris Gardner é o nome do ator, não do ator, do personagem. Ele é um homem comum, ele pega ônibus, ele trabalha vendendo um aparelho, os irmãos devem se lembrar, similar ao raio-x. Só que ele tem um resultado muito ruim, pior do que o raio-x, e ele é mais caro do que o aparelho raio-x. Para pagar, inclusive, o aluguel da sua morada, da sua moradia com a sua família, ele precisa vender um aparelho por mês. E porventura, se algo vier a sair fora dos planos, uma multa, uns juros que ele tiver que pagar de alguma coisa, ele teria que vender mais um aparelho para dar conta de arcar com as finanças, ali com as responsabilidades financeiras. No decorrer do filme,
Cris passa por dificuldades no casamento, ele passa por dificuldades nas vendas, até se ver numa situação inesperada, desempregado, separado e sem teto. Ele começa a ter problemas com o pagamento da creche do seu filho, do seu herdeiro. Ele dorme em alguns abrigos que nós chamamos de albergues, por não ter condições financeiras, por momentos, inclusive, em uma das cenas chocantes do filme, ele chega a dormir num banheiro de metrô, porque ele não tinha condições de arcar com um lugar melhor ali para estar com seu filho. Em meio a essa correria do dia a dia, meus irmãos, esse personagem, Chris Garden, ele para no meio da cidade e ele observa um figurão estacionando um grande carro, um grande veículo, como se fosse uma Ferrari. E aí ele faz uma pergunta a esse cidadão. Esse rapaz desce do carro e ele pergunta: como é e o que é que você faz? A ideia do ator era saber como que o homem era tão bem sucedido e aparentemente tão feliz. Ao receber a resposta, ele olha em volta daqueles transeuntes que passam e fica observando a aparente felicidade das pessoas que estão indo e vindo naquela cidade. Aquela multidão em que ele observa com um ar de alegria, um ar de felicidade. O filme então vai desenrolando e Chris busca o mesmo emprego desse cidadão do carro, que era trabalhar numa corretora de bolsa de valores. Então ele integra essa corretora de bolsa de valores, mas ele participa de um processo de qual não precisa de nenhuma formação acadêmica. Ele precisa apenas ser bom em contas e ser bom no relacionamento interpessoal, o qual ele de fato era muito bom com as pessoas. E ali, Chris logo entende que a sua segurança está no trabalho. E ele desenvolve o seu trabalho, ele percebe a sua capacitação e luta em meio às adversidades da vida. O filme vai desenrolando dentro dessa perspectiva. Na verdade, ele vai buscar uma vaga através de um período de teste, né? Ele vai buscar então esse sucesso, ele corre atrás da felicidade. Voltando então aqui para o nosso texto, o livro de Salmos no hebraico, ele tem tido pelos estudiosos se dividido em 5 grandes divisões, ou melhor dizendo, 5 livros. Dentro dessa divisão, esse Salmo 84, ao qual estamos tratando essa noite, ele está no 3º livro. E esse 3º livro abrange os capítulos de 73 a 89. Este salmo é um dos 4 salmos coraitas, que são o 84, 85, 87 e 88. Esses coraitas, uma importante linhagem de cantores da descendência de Coate. Nós vemos isso em 2 Crônicas 20, 19. Eles formaram a primeira das 3 divisões dos levitas. Êxodo 6, 16, Números 3, 17, nos dá essa percepção. Nas jornadas dos israelitas, eles tinham a responsabilidade da parte mais sagrada dos utensílios do tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança, bem narrada em Números 4. O seu lugar na marcha e no acampamento estava ao sul do tabernáculo. Dessa linhagem, dessa tribo, Samuel também era dessa divisão. A linguagem aqui desse texto é aquela que poderia ter sido usado quando a adoração pública era conduzida no tabernáculo ou no templo, pois as palavras empregadas aqui são aquelas que foram adaptadas para ambos os momentos. Deve ter sido, entretanto, antes do templo ser destruído, porque o texto em si é claro em nos mostrar o local usual de adoração pública na qual esse salmista almeja estar. E, consequentemente, também foi antes do tempo do cativeiro. O salmo não indica calamidade pública. Ele está tratando aqui para nós de amor e também de tristeza pessoal, particular da parte desse salmista. Isso é uma breve narrativa, um resumo do livro
em que nós estamos diante dele. E dentro dessa breve narrativa, desse breve resumo, eu quero propor aos irmãos um tema para a nossa meditação, um tema central. Se você quiser anotar, quem é de costume, ou então repita comigo: Deus é abrigo almejado por seu servo. Deus é o abrigo almejado por seu servo. E aqui nós vamos encontrar, dentro da estrutura desse salmo, 3 afirmações, 3 verdades que eu quero trabalhar com os irmãos. A primeira verdade, a primeira afirmativa contida nesse texto é que o Senhor, o servo de Deus, é feliz em sua presença. O servo de Deus é feliz em sua presença. E nós vamos ver essa primeira afirmação nos 4 primeiros versículos do texto. E aí eu vou trabalhar com os irmãos de versículo em versículo para a gente poder compreender um pouco mais desse texto. E o primeiro versículo nos apresenta isso que for inclusive explanado na narrativa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Nesse trecho, meus irmãos, o salmista nos mostra o desejo e quão feliz é estar na presença do nosso Deus, do Senhor. É perceptível o desejo do autor da presença de Deus. Quando comparamos, inclusive, o Salmo 84 ao Salmos 42, que está no mesmo grupo junto ao Salmo 43, nós temos a indicação que o salmista está distante do templo, o local onde Deus se revelava ao seu povo, né? Na sua declaração inicial, é como se o salmista estivesse dizendo 2 coisas. A primeira coisa que ele está trabalhando é que o templo é lindo. E a segunda coisa que ele está trabalhando é que o templo é amado por todos aqueles que amam a Deus. Esta é a primeira proposta desse primeiro versículo. Ele está colocando aqui um sentimento, algo muito importante para o povo de Israel naquela época. E o versículo 2 caminha dizendo que a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No entanto, meus irmãos, voltando ainda no primeiro versículo, é imprescindível nós compreendermos que o tabernáculo era exatamente onde Deus se fazia presente. Por isso o anseio do salmista em estar presente neste ambiente para ter a presença de Deus junto a ele. Em nossos dias, o Senhor se faz presente no ajuntamento dos santos. Aqui no nosso meio, hoje, o Senhor Deus está presente. E aí a primeira pergunta que eu quero tratar com os irmãos: você tem almejado a presença de Deus neste ajuntamento? Nós temos valorizado esta oportunidade que outrora fora nos tirada por um determinado tempo, de estarmos juntos em comunhão, no ajuntamento público, ao culto a Deus, onde Ele se faz presente? Você tem almejado, você tem ansiado estar na casa do Senhor? Mas voltando ao versículo 2, onde ele diz que a alma dele suspira e desfalece, o autor está exclamando pela presença de Deus. Ele está exclamando pela presença do Deus vivo, de tal forma que ele perde as suas forças. Ele diz que suspira e desfalece. Ele está perdendo as suas forças por tamanho desejo de estar na casa de Deus. Sua felicidade é única e exclusiva de estar na presença do Senhor, a ponto dele clamar ao Senhor. Há um desejo latente em sua alma de estar na presença de Deus. Talvez uma reflexão para os nossos dias, para o nosso coração. Qual tem sido o posicionamento particular, íntimo de cada um de nós, dentro dessa perspectiva de estarmos buscando a Deus, ou de buscarmos, melhor dizendo, a Deus, nesse ajuntamento proposto. O versículo 3 diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Seguindo suas colocações, nós fazemos uma observação. A observação entre o servo do Senhor com as figuras relacionadas ao pardal e à andorinha.
Aqui ele expressa seus anelos profundos no sentimento de estar o mais perto possível de Deus, onde ele encontra morada, abrigo. Os pássaros estão seguros em sua casa, nós estamos seguros na casa de Deus, onde os altares são a chave para a nossa segurança. Assim como o pardal e a andorinha encontram casas e ninho, a distância o fez refletir. O salmista está refletindo sobre essa distância e a preciosidade de estar no átrio de Deus. Aqui uma outra reflexão. Aqui na terceira, amados, na terceira, neste ajuntamento onde o Senhor se faz presente, estamos seguros. Nós cultuamos juntos, nós somos consolados e fortalecidos pelo Espírito Santo. E uns aos outros, ou uns pelos outros. E é nesse ajuntamento em que nós precisamos também compreender em que estamos seguros. O salmista aqui está dando ênfase no senhorio de Deus em sua vida. Você compreende isso? Talvez os dias estão passando de tal forma que nós temos dado atenção a outras coisas, e essas outras coisas da vida têm nos tomado o devido zelo e temor que nós temos que ter com aquilo que Deus nos direciona, nos indica. Hebreus 10, 25 vai nos dizer: nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. E aqueles que provavelmente estão deixando de congregar, estão deixando de ter esse desejo, de almejar, de ter essa vontade de estar nesse ajuntamento e buscando a presença de Deus. O versículo 4, finalizando esse primeiro bloco, essa primeira afirmação, que o servo de Deus é feliz em sua presença, ele vai nos dizer: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O maior prazer, a maior felicidade do homem é encontrada na presença de Deus. Neste ajuntamento, meus irmãos, no qual nós precisamos ansiar para estar. É neste momento que nossas vidas têm um verdadeiro sentido. Aqui adoramos a Deus e temos a sua presença. Não existe da parte do autor, e é importante nós observarmos isso, um mero apego por um lugar específico, e sim pela presença de Deus, o Deus vivo. Não são os tijolos em si, mas é aqui que nós nos reunimos. Então este lugar tem relevância para nós. A significância aqui é o ajuntamento, é a união, a reunião, é estarmos cultuando a Deus. E é importante porque o autor ele não está trabalhando no aspecto de um lugar específico. Naquela época, de certa forma, sim, porque lá é que Deus fazia morada, é lá é que Deus se apresentava. Hoje não. Hoje ele se apresenta no ajuntamento. Ele faz morada através do Espírito Santo em nós, e através do ajuntamento ele se faz presente. Ele é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é o nosso abrigo, é a nossa alegria, é a nossa felicidade. O Deus que se faz presente na igreja do Senhor, na igreja do Senhor Jesus, o qual é o cabeça da igreja. É neste ajuntamento, meus irmãos. Nós não somos igreja sozinhos. Sozinhos, como muitos que estão desigrejados dizem ser igreja, não somos. Nós somos membros, se fizermos parte de um corpo. Portanto, para sermos igreja, nós precisamos juntar os membros. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos nos ajuntar. Nós precisamos congregar. Nós precisamos vir à terceira. Nós precisamos estarmos juntos. Glória a Deus. Após observarmos então essa primeira afirmação, nós vamos seguir para a segunda, que está diretamente ligado com a ideia em que o salmista está trabalhando da felicidade na presença do Senhor. E essa segunda afirmação, queridos, ela está contida nos versos de 5 a 8. E ela diz que o servo de Deus é feliz porque sua força está nele. O servo de Deus
é feliz, porque sua força está nele. O versículo diz, 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Nesse trecho, fica claro a proposição da afirmação. Ele está dizendo, bem-aventurados que habitam em tua casa. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti. Aqui, o salmista nos mostra o quão feliz é o homem que deposita suas forças em Deus. Estar na presença de Deus traz força. Somente Deus, ou somente em Deus, o salmista alega ter forças para enfrentar o vale árido. E aí nós passamos para o versículo 6, que vai dizer exatamente sobre esse vale árido, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Aqui o salmista está querendo tratar, não de uma localidade em si, uma localidade específica, um vale, um monte. Não existe uma localização geográfica nesse momento do vale árido, que pode também ser chamado de vale de Baca. Esse vale, no caso, ele é desconhecido como localidade em Israel. Na verdade, ele está querendo trabalhar aqui uma proposta de uma localidade difícil, que denota, né, um ambiente seco, difícil, um ambiente plangente, que significa um lugar de choro, triste. Ele fala exatamente esta proposição, passando pelo vale árido, ou seja, passando por um ambiente seco, um ambiente difícil, um ambiente de tristeza. Estar na presença do Senhor traz forças para vencer as dificuldades, compreende? Passando pelo vale árido e chegando à fonte de águas abundantes, ou de água abundante. Passando pelo vale das provações e pela força confiada no poder de Deus, chegando ao vale de bênçãos, de estar exatamente na presença do Senhor. Deus é o abrigo do seu servo. Deus é o seu abrigo, meu irmão. Deus é o nosso abrigo. Aqueles que amam a Deus sabem que vão atravessar vales como esses, momentos de tristeza, dias difíceis. Dizem que nós nos sentimos fracos, mas nós não vamos permanecer ali, porque o Senhor é a nossa força, e nós vamos vencer. No mundo tereis aflições. Muitas vezes nós lembramos desta primeira parte do verso, mas Jesus, Ele continua, e Ele nos anima, dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! O verso 7 vai nos dizer, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A despeito das dificuldades do caminho, os peregrinos descobrem que Deus satisfaz suas necessidades, até que com força crescente, cada um de nós cheguemos aos nossos destinos. Com a expressão de força em força, tratada aqui pelo salmista, a ideia se relaciona com a concentração sobre o ver e sobre o conhecer a Deus. E isso nós fazemos no ajuntamento, no momento de debruçarmos ante a palavra, de convivermos uns com os outros, de sofrermos com os outros, mas de nos impulsionarmos e de nos alegrarmos, porque o Senhor é a nossa força. O versículo 8 diz, Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Na verdade aqui o salmista termina essa parte depositando suas forças em Deus. Grande Deus que é capaz de livrá-lo ou de nos livrar de qualquer que seja o perigo. Justamente como ele livrou a Jacó na sua velhice, sendo, como nós conhecemos a história, o Deus providente. Este título implica um pedido de ser ouvido, com base na graça da aliança de Deus com o seu povo, com o povo de Jacó, o qual, queridos, nós fazemos parte, nós somos povo da aliança, nós fazemos parte destas promessas, por isso nós podemos ser felizes, certos de que nossa força está no Senhor da nossa salvação.
E nessa afirmação nós vimos que o servo de Deus é feliz, porque nele deposita suas forças. E agora, na terceira afirmação, nesse último ponto, o salmista vai trazer uma ideia em que nós afirmamos que o servo de Deus é feliz, porque nele confia. E essa afirmação de que o servo de Deus é feliz, porque nele confia, nós encontramos nos versos 9 a 12. O verso 9 nos diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Da súplica, escuta-me a oração. O salmista passa a petições ao Senhor, começando com uma oração pelo rei, seu ungido. Deus é tratado como escudo, como proteção dos teus servos. E partindo desta petição, nós vemos no verso 10, que o anseio expresso pelo salmista no primeiro verso, é reafirmado aqui, quando diz que prefere estar na presença do Senhor, do que em qualquer outro lugar. O verso 10 então diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Deus é a fonte da felicidade do seu povo, bem como Ele também é o seu protetor, é o seu escudo, é a sua segurança, é a felicidade do seu povo. Além do mais, queridos, Ele dá ricamente aos que são retos em sua vida, e dá a vida como concessão, mas uma concessão da misericórdia salvífica. Esta é a ideia que não pode fugir dos nossos corações. O versículo 11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O salmista aqui está trazendo a ideia comunicada pela comparação derivada com o sol. Da seguinte maneira, muito interessante, importante nós compreendermos. Simples, o sol traz luz e vida, nutre e alegra o mundo. Países que não têm muito sol, normalmente, quando nós olhamos, são países aparentemente tristes, né? O Rio Grande do Sul não é assim não, né, Zé? Lá tem muita alegria. Mas aqui essa ideia de que o sol traz luz e vida, ele nutre e alegra o mundo. Assim, o semblante benigno de Deus enche de felicidade os corações do seu povo, ou melhor dizendo, que não vivem nem respiram a não ser que Ele brilhe sobre cada um de nós, sobre cada um dos seus filhos. Ou seja, o Senhor é maior do que o sol, o Senhor é quem criou o sol, e Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa luz, Ele que nutre vida a cada um de nós e que alegra os nossos corações. No termo escudo, tratado pelo salmista, se acha implícito que nossa salvação, que de outra forma se veria envolto por perigos incontáveis, está em perfeita segurança sob a proteção do nosso Deus. É Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos dá essa segurança. O favor de Deus em comunicar-nos vida estaria longe de adequar-se às exigências de nossa condição, a não ser que ao mesmo tempo, no meio de tantos perigos, Ele interponha seu poder como um escudo em nossa defesa. Deus é a nossa felicidade, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa vida, a nossa luz. E aí nós vemos o último versículo: ó Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Chegando então a esse último versículo do texto, e com esta afirmação, o Salmo reúne aqui todo o seu conteúdo, e reforça o ponto de que a verdadeira bênção pertence tão somente aos que se comprometem em depositar sua confiança no Senhor. Ele está reforçando que a verdadeira bênção somente pertence àqueles que reforçam ou que se comprometem a depositar a confiança no Senhor. O salmista finalmente chega à alegre convicção de que são abençoados, não somente aqueles que habitam na casa de Deus,
mas também aqueles que adorem nela, ou na casa de Deus ou não, são um com Ele pela fé. A fé de Abraão, em que fora iniciada a aliança do nosso Deus com o seu povo. Bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Você já se perguntou o que fazer para alcançar felicidade? Já parou para observar à sua volta o comportamento das pessoas e como elas têm buscado as suas realizações? Ao olhar para a história lá inicial que nós falamos de Chris Gardner, nós vemos um modelo distorcido da felicidade numa geração, digamos, contemporânea. Um modelo que pauta suas satisfações nas realizações pessoais. A observação do sucesso nas diversas áreas da vida está diretamente ligado com a falsa ideia de felicidade. Uma felicidade a qualquer custo. Em que você tem pautado a busca da sua felicidade? Hoje, quando somos confrontados sobre em que temos pautado a nossa felicidade, nós precisamos compreender que nós podemos encontrar sim a verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade, ela está contida só em uma pessoa, em Jesus Cristo. Quando eu trago essa proposta, não quer dizer que a gente tem que largar tudo e deixar de trabalhar, e não é isso. Você pode buscar essas coisas, desde que sejam para honra e glória de Deus. Precisa ter intencionalidade nas coisas as quais nós estamos buscando. Porque a nossa felicidade somente é encontrada em Jesus Cristo, o Deus encarnado. João 1,14 diz que mesmo sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, e por intermédio de sua morte e ressurreição, temos livre acesso a Deus Pai. Não mais no tabernáculo feito por mãos humanas, agora templos do Espírito Santo de Deus, o qual somos. Amém. Jesus é a plena felicidade que o mundo precisa. Nós precisamos de Jesus a todo momento. Somos corpo sagrado de Jesus, como diz 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Somos membros de Cristo, conforme 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Parte A. E somos santos dos santos, onde a glória de Deus assiste. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A plena felicidade buscada pelo homem é alcançada na pessoa de Jesus Cristo. Não tem negociação. Somente na presença dEle, depositando suas forças nele, confiando nele, sendo feliz, alegre nele, independente da circunstância. O que nós podemos concluir até aqui? O salmista nos orienta sobre a real felicidade em que precisamos pautar nossa busca para sermos realizados. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, têm rios de dinheiro, estão se suicidando, e têm sido corriqueiro. Eu creio que vocês têm chegado notícias disso a vocês. Outras pessoas que buscam felicidade, buscam alegria nas coisas boas da vida, e têm buscado a morte. Na verdade, uma vida fora de Cristo é uma vida de morte. Nós só temos a real felicidade, como tem sido proposto pelo salmista, mas em si a vida em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Certamente, meus irmãos, Deus é o abrigo desejado pelo seu servo. Sendo assim, em primeiro lugar, o autor do Salmo defende que sua maior satisfação é alcançada na presença de Deus. E esta só pode ser encontrada, eu friso,
na pessoa de Jesus Cristo. E nele certamente o servo de Deus é feliz. Em segundo lugar, o salmista afirma que o servo de Deus é feliz porque sua força está em Deus. E de acordo com o seu último argumento, o servo de Deus é feliz porque confia nele, porque confia no Senhor. Você pode confiar no Senhor, meu amado, porque Ele é a sua força, Ele é o teu escudo. E em meio às angústias que a vida supostamente possa nos apresentar, Ele pode nos livrar. E é nele que nós passamos essas circunstâncias difíceis. É nele que nós temos a salvação plena. Isso aqui é um tempo passageiro. A busca por status, meus irmãos, certamente não nos oferece essa felicidade plena que o mundo tanto tem pregado. A felicidade somente podemos encontrar no abrigo do nosso Senhor, no abrigo do nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que é o único mediador, conforme 1 Timóteo 2,5. Só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é a felicidade plena, o abrigo desejado dos seus servos. A segurança do homem, queridos, precisa estar em conformidade com a apresentada pelo salmista. A segurança plena em Deus. Essa visão se destina a encorajar a felicidade, a confiança e a esperança dos cristãos, os servos de Deus, especialmente aqueles que enfrentam perseguições, a desejarem em Deus a real felicidade, certos, mais uma vez, de que Ele é a nossa força, a qual devemos confiar. Ele é o nosso escudo, em que nós podemos descansar. Essa é a mensagem de Deus para cada um de nós, em que nós reafirmamos que o servo de Deus é feliz porque sua força está nele. O servo de Deus é feliz em sua presença. E o servo de Deus é feliz porque ele é o nosso escudo. Curva sua cabeça, agradeça a Deus pela graça e misericórdia encontrada na casa de Deus, no ajuntamento com os santos e na tua palavra, que tem nos direcionado. E essa é a minha oração, meus irmãos, que Ele continue nos direcionando através da tua palavra, fortalecendo-nos espiritualmente. E que nós também venhamos dentro desse ajuntamento, nos fortalecer, como fora dito aqui pelo pastor, pelo reverendo Eduardo também, onde nós podemos orar uns pelos outros, admoestar uns aos outros. É nesse ajuntamento, porque somos corpo de Cristo, somos igreja do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra, sobretudo, ó Pai, pela reafirmação na qual nós precisamos almejar, ansiar, desejar a tua presença, desejar estar na tua presença. E desejar estar em tua presença, ó Deus, perpassa em estarmos juntos nesse ajuntamento dos santos, na comunhão, nos cultos de adoração, nos cultos de oração, nas atividades semanais, nos pequenos grupos, vivendo uma vida em conformidade com a tua palavra. Faça-nos, ó Deus, encha os nossos corações de desejo de fazermos como a igreja em Atos, que viviam, ó Deus, em comunhão, partilhando de todas as coisas, onde nada do que havia naquele ambiente era exclusivamente de alguém, mas sim de toda a comunidade da fé. Obrigado pela tua palavra, Pai. Sobretudo, Deus, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa maior bem-aventurança, Senhor. No intermédio de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e por essa ressurreição, por esse sacrifício, nós temos acesso a Ti e a certeza da salvação. Por isso nós queremos agradecer também pela palavra do Senhor, que nos confronta, que nos alerta, que nos anima, que nos joga para cima e que nos dá a certeza que o Senhor é a nossa fortaleza. Abençoe essa igreja, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco, e que essa noite daqueles que vão para casa seja
uma noite abençoada, de cuidado do Senhor e de descanso para uma semana no Senhor, para a tua honra e para a tua glória. No nome santo de Cristo Jesus nós oramos. Amém.